King Kong de 1933 é talvez um dos mais espetaculares filmes já uma vez feito. É simplesmente impressionante o que essa galera conseguiu realizar naquela época em que o cinema ainda estava na sua infância e aprendendo a falar. E por mais que esse filme tenha seus momentos toscos, como o zoom na cara do Kong dando um sorrisão, eu ainda sou encantado pela magia desse filme. Os cenários, a música, os efeitos especiais em stop motion, tudo nesse filme é uma obra de arte. Principalmente a história, que por sinal é um dos meus enredos favoritos do cinema, porque não apenas enaltece o gurilão, mas também o mundo da sétima arte. O filme se passa durante o período da Grande Depressão pós-crise de 29. Carl Denham é um famoso diretor de cinema conhecido por fazer filmagens de animais em lugares exóticos, e ele está procurando uma atriz para o seu próximo filme. Andando pelas ruas de Nova York, ele se depara com uma jovem chamada Ann Darrow, que está desempregada e tentando roubar uma maçã para matar sua fome. Carl oferece o papel principal para Anne, e como ela não tem nada a perder, ela embarca na Venturi, um navio que parte em direção ao local das gravações. E aonde eles vão gravar esse suposto filme? Bem, Carl Denham revela que conseguiu um mapa para uma então chamada Ilha da Caveira, um local desconhecido pela civilização, e que de acordo com a lenda, é a residência de um monstro gigante. Muito bom, você descreveu todos os porquês de não irem pra essa ilha. Você jura que nada pode dar de errado nesse rolê. E outra, olha o nome da ilha, Ilha da Caveira. Você não aprendeu nada com seu Madruga? Essa caveira significa perigo. Ouviram bem? Perigo. Mas, indo contra o conselho do seu Madruga, a Venturi chega na perigosa, porém majestosa Ilha da Caveira. A tripulação desembarca e faz contato com os nativos que estão se preparando para entregar uma das suas jovens ao seu deus. Porém, o líder da tribo, ao ver Ann Darrow, fica encantado por ela e propõe para Denham a troca de 6 mulheres por ela. Denham recusa a oferta e a tripulação retorna para Venturi. Porém, os nativos mesmo assim sequestram Ann e a oferecem para o seu deus, que é um gurilão em stop motion chamado Kong. Eu não sei porquê do desespero, ao menos ele tem os dentes limpos. Kong visivelmente se apaixona pela jovem Ann, e sei lá, em vez de comer ela, ele decide cuidar dela. Carl Denham e o restante da tripulação da Venturi partem para o resgate, se aventurando na então Ilha da Caveira. E pra quem achou que o gurilão seria o único problema deles, que tal essa? A ilha sucumbida de dinossauros em stop motion. Temos estegossauros, styracosaurus, brontossauros, urso, pterodonte e vários outros. E esses dinossauros, ao verem a tripulação, partem para fazer o que sabem fazer de melhor. Até o bicho que supostamente era pra ser herbívoro come um tripulante? É, como dizem, cavalo dado não se olha os dentes. Quase toda a tripulação é morta, principalmente quando eles têm que atravessar uma ponte de árvore e o Kong começa a sacudi-la até que todo mundo começa a cair. Ai, ai, essa é uma das minhas cenas favoritas do filme. Eu me acabo de rir com a galera gritando até bater no chão. Olha, um Skullcrawler. Depois disso, temos a icônica luta entre o King Kong e o tiranossauro que estava tentando comer a Ann Darrow. Novamente reforçando o quanto espetacular é o que eles conseguiram realizar em 1933. Por sinal, temos aí o primeiro fatality de monstro gigante da história. O Kong arromba a boca desse tiranossauro. E por sinal, não é a única criatura que ele finaliza na porrada. Kong luta e mata um monte de bicho para proteger a sua amada Ann Darrow. Mas durante a luta com o Pteranodon, Ann é resgatada e levada até a vila dos nativos. Porém, enfurecido, Kong chega pronto para descer o cacete em todo mundo. Kong arrebenta o grande portão que separava a floresta da vila dos nativos e começa a tocar o terror, destruindo tudo e todos. Ele quase pisa numa criancinha que é salva no último minuto. Ainda bem, pensei que o destino dela ia ser igual o da criança do filme de baixo orçamento lá do Alien Predador. Bem, os nativos até tentam confrontar Kong, mas ele esmaga, come, destrói, sabe, aquelas coisas de macaco. Até que Carl Denham e os tripulantes da Venturi atordoam a fera usando bombas de fumaça. Kong desmaia e Carl tem a brilhante ideia de transportar o gurilão para Nova York para ser mostrado ao público nos grandes palcos da Broadway e ficar rico no processo. Na primeira exibição, todos ficam admirados com o sorriso estonteante de Kong. Porém, os flashes das câmeras dos repórteres incomodam o gurilão que pensa que está sendo atacado, e por mais que Carl Denham tenha dito que as correntes eram feitas de aço cromado, Kong se liberta e começa a atacar a cidade de Nova York.
E a cena é espetacular demais e com certeza serviu de inspiração para muitos filmes futuros de monstro gigante, principalmente para um certo filme de um lagartão atômico aí. Kong encontra Anne em seu apartamento com outro cara e mete a mãozona para capturá-la, e o outro cara, que eu não lembro o nome agora, tenta salvá-la e... Uau! Brabo, hein? Chegamos então ao final do filme que todos conhecem e é provavelmente um dos finais mais famosos da história do cinema. Kong sobe o Empire State Building e luta com aviões de papel armados com metralhadoras. Kong até consegue derrubar um avião, mas no fim acaba sendo morto pelos tiros e despenca do edifício. Isso é o Kong caindo ou é minha roupa que voou do varal de novo? O filme termina com um policial dizendo para Carl Dannon que tudo estava acabado e que os aviões o pegaram. Porém, Carl diz que não foram os aviões e sim a Bella que matou a fera. Poxa, Bella. Agora falando sério, como eu havia dito, esse filme é espetacular em vários aspectos. É diferente dos filmes de Godzilla, que são mais voltados para ficção científica e tem o objetivo de criticar o uso abusivo da energia atômica. King Kong é um filme mais místico, misterioso, onde exploramos, juntos com a tripulação, um estranho mundo perdido. Muitos filmes futuros se inspirariam nesse clássico e principalmente uma enxurrada de referências estaria por vir. Duvido que você nunca viu uma referência ao clássico King Kong em algum lugar. Até em Jurassic Park tem. O que eles têm ali, o King Kong? Eu sei que é conhecido da galera reclamar dos personagens humanos nesses filmes, mas eu adoro demais o personagem Carl Dannon. Ele é uma inspiração pro personagem que eu faço nos filmes da Deslegendário. Jabá. Ele não é um cientista super intelectual, apenas um ganancioso diretor de cinema que não aprende com seu erro anterior e acaba criando outros maiores. Pois é, tudo começa com uma viagem pra fazer um filme e termina com um gurilão atacando Nova York. Ai, clássico. Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir. O Filho de Kong é uma sequência direta do King Kong original de 1933. E adivinha só, esse filme foi lançado no mesmo ano que o original. A equipe de produção teve 9 meses para terminar essa sequência para ser lançada em dezembro. O porquê dessa correria era que os produtores queriam que o filme original não fosse esquecido pelo público, e eles queriam que o filme fosse lançado na época do Natal, porque é quando a galera tá de férias e querendo ir curtir a vida. Outra questão é que eles não queriam que a concorrência lucrasse fazendo suas próprias versões do gurilão gigante. Pois é, melhor correr antes que o King Kong Fu saia nos cinemas. E assim como esperado de toda a produção feita às pressas, obviamente esse filme não ficou tão bom quanto o original. Mas eu tenho que admitir que eu gosto desse filme. Não é terrivelmente ruim, como muitos dizem, mas também não é uma obra de arte como o original. É um filme ok, e um pouco mais bobo que o original. E a história é uma progressão natural das coisas. Um mês após o final do último filme, Carl Dannon está tendo que lidar com um monte de processos judiciais por causa da destruição causada por Kong. E por conta da má fama, ele e o capitão da Venturi deixam Nova York e tentam fazer algum dinheiro transportando carga. Pois é um trabalho que não tá dando tanto dinheiro assim pra eles. Os dois param em um porto holandês e eles se esbarram com um cara que vendeu o mapa da Ilha da Caveira para Carl Dannon. Seu nome é Hellstrom, e ele fala que na ilha existe um tesouro perdido. Mas na real isso é um caô e ele só precisa fugir da polícia pra ontem. E isso porque ele é o responsável pela morte do pai de uma jovem chamada Ellen. Essa jovem, junto com seu pai, faziam shows com pequenos macaquinhos músicos. Que fofo. Só não cresçam. Enfim, enquanto estava bêbado com o pai de Ellen, Hellstrom quebrou uma garrafa de 51 na cabeça dele e de bônus, o circo pegou fogo. Ellen disse que iria denunciá-lo e, para evitar qualquer problema legal, inventou essa história de tesouro para o Carl Dannon o levar para longe. Claro que o Carl aprendeu com seus erros e não embarcaria numa aventura novamente para... Porra, Carl! Cegados pela situação financeira, eles embarcam na Venturi e partem novamente para a Ilha da Caveira. E que surpresa agradável! Ellen embarca escondido no navio e quando ela e Hellstrom se encontram, rola um climão tenso entre os dois, mas Carl imagina que está tudo bem e a Venturi segue viagem até a Ilha da Caveira.
Porém, ao chegarem lá, a tripulação descobre por Hellstrom o que aconteceu com a última tripulação que esteve nessa ilha e realizam um motim. Carl, Alan e o capitão da Venture são expulsos do barco e colocados em um bote. Hellstrom se proclama capitão, mas os tripulantes ligam o foda-se e jogam ele na água também. Pronto, agora a tripulação pode fazer os baile funk deles à vontade. Hellstrom é salvo por Carl e companhia e eles vão até a Ilha da Caveira, mas os nativos os recebem jogando palitos de dentes gigantes, dizendo que eles são um bando de bundas sujas e que a vila deles foi destruída por Kong por causa deles. Sem muita alternativa, eles viajam até o outro lado da ilha, onde encontram o então filho do Kong preso em areia movediça. Ele é um gorilinha albino menor que o Kong e é mais bobinho do que feroz. E eu realmente preciso comentar isso. Eu não vou ter outra oportunidade de falar essa informação. Adivinha qual é o nome dele? Isso mesmo, Kiko. Pois é, a produção chamou o gorilinha assim porque supostamente esse era o mais próximo do diminutivo para Kong. E sinceramente, levando em consideração o quanto bobo é esse personagem, eu acho válido esse nome. E novamente, fica maneiro se você botar os efeitos sonoros de Chaves na parada. Depois de salvá-lo da areia movediça, Kiko considera Carl seu amigo e o ajuda em sua jornada pela ilha, enfrentando monstros e resolvendo os puzzles do filme. E olha só, Carl acaba encontrando realmente um tesouro na ilha, mas logo em seguida são aterrorizados por um dinossauro que se move com a ajuda do stop motion. Mas e o Kiko? Bom, o Kiko quebra o bicho na porrada, então fica tudo certo. Ao ver Kiko pela primeira vez, Hellstrom se assusta e foge para o bote. Porém, era melhor ter ficado com o mamaco albino, porque no bote ele encontra um novo dinossauro turbinado no biotônico Fontoura. E você sabe o que acontece. Tchau, Hellstrom. Agora vem a parte interessante do filme. Do nada, diretamente de porra de lugar nenhum, um terremoto acontece e a Ilha da Caveira começa a se desfazer. Os nativos, os dinossauros, tá tudo pra morrer. Acho que o roteirista só cansou de escrever por causa do prazo de entrega do roteiro e meteu esse final aí de qualquer jeito. Bem, Carl e Kiko se mantêm no último cotoquinho de terra que tem da Ilha da Caveira, porém o pé de Kiko fica preso em uma fenda e ele se sacrifica para manter Carl na superfície para que o bote chegasse até ele para salvá-lo. No dia seguinte, o navio encontra o bote e Carl, Alan e o capitão da Venture são salvos, e o tesouro fica com eles. E é basicamente isso, meio que acaba do nada. Olha, eu sei que esse filme é super criticado negativamente, mas eu me diverti com ele. Eu achei interessante o caminho que a história seguiu, e essa ideia de voltarem pra Ilha da Caveira pra encontrar um tesouro, pra mim, é uma boa. Mas infelizmente não tem um payoff bom. E o que foi esse terremoto que destruiu a ilha do nada? Foi causado por causa do tesouro que foi tirado do lugar, tipo Caçadores da Arca Perdida? Será que foi um certo lagartão atômico que acordou de sua hibernação e se moveu pra outro lugar e no processo acabou destruindo a ilha? Ou será que realmente só foi o roteirista que falou, cansei? O stop motion das criaturas, por mais que ainda sejam bastante impressionantes, não tem a mesma magia do primeiro filme. Eu sei que o grande Wills O'Brien deve ter feito o seu melhor para entregar um bom trabalho no tempo que tinha, mas infelizmente caiu na casa do é bom, mas podia ser melhor. E que final cruel pro Kiko, tadinho, ele não era um monstro perverso, e nem era tão odiosamente bobo como a maioria dos filhos de monstros. Realmente eu gostaria de vê-lo crescer, e principalmente vê-lo adulto lutando com outras criaturas. Mas felizmente essa minha sede foi saciada em Rampage Destruição Total, onde um gorilão albino gigante chamado George luta com outros monstros gigantes e é simplesmente demais. Definitivamente eu tenho que fazer um desmaratonando desse filme. Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da